Olá, meus amigos do Francisco de Assis, da página Espírita, do YouTube também, que nos acompanham. É mais um tempo de reflexão, mais um momento para que a gente reflita sobre as nossas atitudes, os acontecimentos de nossa vida que tanto nos trazem esse aprendizado. E hoje o que eu quero comentar aqui para essa reflexão é sobre o tema resiliência. É uma palavra que talvez muitas pessoas já ouviram, mas não entendem direito o que é o significado, e é algo que a gente precisa construir, né? Nós, nessa caminhada, ainda imperfeitos, nessa busca dessa evolução, desse aprendizado de virtudes, nós estamos em construção. Diante das construções e desconstruções que nós temos que fazer, é onde que entra a nossa presença, o nosso autoconhecimento, para entender aquilo que eu preciso construir em mim e aquilo que eu preciso desconstruir. Quando Kardec pergunta para os espíritos sobre a questão da maldade, né? Se um homem nasce mal, ou até mesmo a questão das escolhas equivocadas, e os espíritos respondem que não existe maldade no homem, existe ignorância. Então, em muitos momentos, somos ignorantes diante das escolhas que fazemos. Mas isso nada impede que a gente faça construções boas. E a resiliência é isso, né? Pela física, a resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, após terem sido submetidos a uma deformação elástica. O exemplo mais fácil que a gente pode ter é o da mola, que você aperta, ela volta ao normal, ou do elástico, né, que você puxa ele, ele volta ao normal. Então, isso é resiliência. E de uma forma figurada e muito propícia para a nossa vida, a resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à sorte das mudanças. É a proposta nossa de aceitar as situações, não simplesmente aceitando e concordando, mas se adaptando a elas e fazendo o nosso movimento na mudança. É muito interessante que quando eu estava lendo sobre esse capítulo, eu lembrei, até porque existe uma ligação, né, com esse filme, o autor aqui, ele comenta sobre aquele filme antigo, que eu acredito que muitos de vocês já assistiram, daquele lutador de boxe do Rocky Balboa, e que ele apanhava e vencia a luta. Né? Eu lembro que eu era criança, eu via aquele filme, eu achava até muito interessante, diante da persistência dele, né? E ele treinava, tinha vigor físico, né, capacidade e tudo, mas a luta ele ganhou diante da exaustão do adversário dele. Porque ele apanhava, né, e o outro foi exaustão e ele continuou firme. E é esse, mais ou menos, o sentido que nós temos que ter diante de um planeta de provas e expiações e diante da nossa imperfeição. Não que a gente vai levar, né, golpe de boxe e vamos ficar firmes, mas é um sentido figurado, onde eu tenho que me propor a aceitar e receber esses golpes e me manter firme. Não é algo fácil, mas é algo que a gente precisa construir. Assim como o lutador, ele se torna firme, né? Ele faz exercício físico, então ele tem uma musculatura, todo um preparo físico para que ele suporte essa questão dessa luta. O que nós precisamos nos preparar? Porque aqui entra essa reflexão diante da situação que o que torna muitas vezes as pessoas, né, nós, desajustados diante das situações da vida, não são os golpes em si que a vida nos traz, mas a forma como nós vemos esses golpes. Nós não viemos aqui para sofrer, nós não viemos aqui para arrastar correntes, para ser uma pessoa totalmente feliz, não, nós viemos aqui para a felicidade, para a evolução. E a dificuldade que temos de enxergar isso é que faz com que a vida se torne tão pesada. Então, essa dificuldade que nós temos em assimilar a morte de um ente querido, a demissão de um emprego, uma desilusão amorosa, uma doença grave, uma limitação física, um prejuízo financeiro, tudo aquilo que tira a gente da nossa rotina, dessa nossa zona de conforto, nós temos muita dificuldade em assimilar. E essa
é uma postura que nós temos que construir em nós, porque provas virão, situações serão necessárias para o nosso crescimento. Se eu estou aqui para que eu possa crescer nas virtudes e eu enxergo que as minhas virtudes são tão pequenininhas, qual que é o exercício que eu tenho que fazer para poder crescer? E aí, diante dessa situação, ainda pegando o exemplo lá do boxeador, ele se prepara para uma luta. E nós também temos que nos preparar. E qual que seria esse preparo que a gente tem que fazer? Esse treinamento para a resiliência, eu vou aqui citar três formas, né? 3 etapas, que eu acho que, para mim, é o que me cabe. Primeiro, a gente tem que estudar, é o estudo. E aí eu coloco a doutrina espírita, que ela abre muito o nosso campo de visão, entendendo todas essas dificuldades das quais a gente vivencia. Não buscando uma resposta, porque muitas vezes nós não temos essa resposta, mas buscando a compreensão de que algo maior nos acompanha e nos dirige. Então, se hoje eu enfrento determinadas situações que, no meu ponto de vista agora, né, presente, é ruim, na hora que eu abro esse campo de visão, sendo todos nós espíritos imortais que vivenciamos inúmeras provas, inúmeras vidas, inúmeras escolhas equivocadas, e diante daquela proposta que eu colho aquilo que eu plantei, as coisas se tornam mais brandas. E aí eu tiro esse olhar de raiva e passo a ter um olhar como assim, o que está acontecendo? Né? É o aprendiz da vida. Porque enquanto eu estou com a minha postura arrogante, eu não consigo aprender nada. Mas quando eu me torno um pouco mais humilde e falo assim, o que eu preciso aprender dessa situação? As coisas vão amenizando. E eu consigo extrair dessa situação algo que me ensina. E talvez eu não precise repeti-la, né? Tem situações desastrosas que muitas vezes as pessoas vão repetindo, repetindo na vida, e aí depois você passa assim, nossa, por que tantas vezes ela repetiu aquela mesma dor? Talvez porque ainda não aprendeu na essência o que ela precisava. Então, primeiro é o estudo, mas depois do estudo, eu preciso fazer essa reflexão. Eu preciso realmente entender o que isso faz comigo. Porque não adianta eu ter a cabeça cheia de teoria e o coração amargo de revolta. E olha que é o caminho mais longo. Quando eu estava fazendo o estudo do Evangelho, tinha uma palestrante que falava algo muito bonito, que o caminho mais longo, isso também está numa obra espírita, que agora eu não vou lembrar o nome, mas o caminho mais longo que o Evangelho percorre é da cabeça, né, do nosso mental, para o nosso coração. Então, eu estudar a doutrina, eu entender tudo aquilo que está nos livros, que Kardec explica, que os espíritos nos trazem, mas eu vivenciar é um caminho extremamente longo, onde eu preciso utilizar da reflexão. Então, essa condição de resiliência, para que eu consiga fazer como um elástico, como uma mola, né, levar os golpes da vida, sentir as limitações, sentir as perdas e tudo aquilo que me faz, de repente, despertar, para que eu consiga voltar, talvez nem como eu era, mas talvez melhor, né, que essa proposta nossa, eu preciso fazer essa reflexão, realmente sentir, né, sem cobrança, sem nada. E aí entra o autoconhecimento, o autoperdão, a autocaridade, porque às vezes a gente quer fazer isso com os outros e não faz conosco mesmo. E o terceiro passo é quando a dor está muito forte, eu não consigo ainda refletir, não consigo ainda vivenciar tudo aquilo que a minha cabeça manda eu fazer, mas que meu coração ainda não faz. A última fase, que talvez é que é a mais produtiva para nós, é quando a gente coloca a mão na solidariedade, na caridade, na fraternidade, que eu enxergo que tem companheiros nossos de jornada que passam dores maiores que a nossa, e eu me proponho a compartilhar. Eu me proponho a auxiliá-los, a fazer parte desse grupo, que não é mais o grupo do problema, mas que tenta achar a solução. Então, quantas mães que, ao passarem a dor angustiante de perder um filho, se voltam para trabalhos voluntários de auxílio de crianças, de cuidado com crianças, adotam. Esse é o trabalho da resiliência, né? Quantas pessoas que, diante, às vezes, de uma doença e de uma limitação, ela volta o olhar para a situação de saúde, para aqueles que, às vezes, não têm condições de pagar o tratamento necessário e começam ali a desenvolver outras coisas. Então, essa é a nossa proposta. Nós não viemos aqui para sofrer, nós não viemos aqui para enfrentar situações totalmente desastrosas e que façam com que a gente desencarne pior. Não,
Nós viemos aqui com certeza para melhorar cada dia mais. Essa é a proposta do Pai. Essa é a proposta da nossa reencarnação. E com isso a gente tem que fazer a nossa parte. Olhar essa escola maravilhosa que é a vida e não ver tudo como situações para o nosso sofrimento, mas como lições amorosas, lições maravilhosas que o Mestre nos traz diante daquilo que cada um de nós precisa enfrentar. Que nos preparemos, né, com muita fé, com muita força, com muita vontade de sairmos daqui vitoriosos. Aí lembrando o boxeador desse filme lá atrás, que mesmo que de repente golpes venham de todos os lados, a gente se mantém firme, né? Vamos ganhar na exaustão do adversário que era do filme, né? Mas não é a exaustão, mas sim a nossa fortificação. Quando eu me fortaleço no autoconhecimento de que eu sou capaz de enfrentar todos os problemas que momentaneamente a vida me apresenta, porque é um degrauzinho a mais que eu vou subindo. Eu encerro aqui minha reflexão com vocês, uma semana iluminada, que a gente pense sobre isso, né? Que as situações adversas que a gente enfrenta, cada dia é uma oportunidade. É a vida que entrega para nós uma flor falando: olha, você dá conta de plantar. E aí um jardim dá trabalho, né? Para quem gosta de cultivar sabe que você tem um monte de coisa que você precisa fazer. Então, simplesmente, nós somos construções inacabadas. E aí, cada dia eu vou acrescentando algo mais. Nós somos jardins também que precisam de cuidados. E nós, né, esse espírito imortal, é o jardineiro desta reencarnação, é o jardineiro dessa estrutura que hoje nos é possível vivenciar. Uma semana de muita luz, de muita paz, de muita gratidão para o Criador e para a vida que hoje cada um de nós recebemos.